A indústria da moda é uma das mais importantes do Brasil e no mundo, com um impacto socioeconômico gigantesco. Só em 2021 movimentou mais de 190 bilhões no mercado brasileiro e mais de 1 bilhão nas exportações. São mais de 22 mil unidades produtivas, 1,34 milhão de empregados formais e 8 milhões se adicionarmos os indiretos, sendo 60% composta de mão de obra feminina. Somos referência mundial em design de moda praia, jeanswear, homeware, tendo crescido também os segmentos de fitness e lingerie. Mas quando o assunto é falar sobre boas práticas sociais, ambientais e de governança, os números não estão nem um pouco bonito de se ver, né, Lívia? É isso aí, Silvinha, mas a gente pode ver o copo meio cheio também, e a gente tem algumas iniciativas bem bacanas que a gente pode falar sobre. Me conta um pouco da sua trajetória e do seu envolvimento com a moda por esses aspectos, se a gente pode dizer assim, mais conscientes, né? Eu te confesso que eu fiquei até com um pouco de dificuldade de te descrever aqui na abertura, porque você toca várias frentes, coordena vários projetos aí. Então conta um pouquinho da sua trajetória e do seu envolvimento aí com a indústria da moda. Então, Silvinha, eu sou professora de Direito do Trabalho na Faculdade de Direito da UFMG, sou coordenadora da Clínica de Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas também lá da UFMG, e eu gosto de moda muito, sempre gostei, sempre me preocupei bastante com as questões relacionadas, né, à moda, e também com relação ao consumo consciente, principalmente voltado para as questões sociais, né, haja vista que eu sou professora de Direito do Trabalho. Mas meu envolvimento específico com, né, a concepção de uma moda mais consciente, etc., ele começou, né, muito depois que eu virei mãe. Eu tenho uma filha de quase 11 anos de idade e um filho de 8, quase 9, e eu acho que depois que nós viramos, né, pais e mães, a gente começa a perceber o mundo de uma forma um pouco diferente e a se preocupar ainda mais em torná-lo melhor. E como coordenadora da Clínica de Trabalho Escravo, que existe desde 2014 na UFMG, a gente tem diversos projetos paralelos que visam a melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores e a repensar as cadeias produtivas de uma forma geral, para evitar trabalho escravo, para evitar tráfico humano e etc. Um desses projetos é o Fashion Revolution, que é um movimento global do qual eu sou professora embaixadora aqui em Belo Horizonte, com muito orgulho, né? Desde 2017, a gente está envolvida aqui no Fashion Revolution, ajudando nas iniciativas locais e também nacionais. Bom, na verdade, eu acho que a gente até demorou a ter essa conversa aqui no Na Boa, porque a gente poderia falar da clínica do trabalho escravo, dessas questões trabalhistas hoje que estão ganhando cada vez mais notoriedade, mas ainda tem muito o que caminhar. Mas o que trouxe de fato a gente para esse bate-papo hoje foi o Fashion Revolution, porque a gente está em abril, que é o mês onde vai acontecer esse movimento aqui, pelo menos em Minas. Ele acontece sempre na mesma época em todos os estados, ou cada estado tem o seu calendário? Como é que funciona? Não, o movimento do Fashion Revolution, ele é um movimento global. Tem duas explicações importantes, né? Por que ele é sempre em abril? Ele é em abril em razão do acidente que, na verdade, né, não sei nem se a gente pode falar de acidente, que era uma coisa já avisada, da tragédia do edifício Rana Plaza, que desabou em 2013 e matou mais de 1.000 pessoas que trabalhavam para a indústria da moda global. E o interessante, né, que foi lá, uma coisa tão distante, lá em Bangladesh, mas que afetava o mundo inteiro, porque foram descobertas etiquetas de diversas redes que estão espalhadas pelo mundo inteiro, né, como a gente vê hoje, né, nas cadeias produtivas globais, é isso. Não precisa mais estar tudo concentrado num só estado. Às vezes a gente tem uma empresa que é espanhola, por exemplo, que é uma das grandes marcas do varejo da moda, mas cuja produção de roupas está espalhada pelo mundo afora. Em abril acontece esse acidente no edifício Rana Plaza, e é março/abril também que acontece as principais semanas de moda do mundo. O movimento do Fashion Revolution, esse ano, do dia 15 ao dia 24 de abril,
no mundo inteiro, é um movimento coordenado, marcando o fim das semanas de moda e marcando também aí, nós vamos para 11 anos da tragédia do Rana Plaza. E durante essa semana, né, na verdade são 9 dias, mas durante esses 9 dias, todos os embaixadores ao redor do mundo inteiro se preocupam em fazer ações, em promover iniciativas para poder discutir, debater e se questionar quem fez minhas roupas. O que foi o Rana Plaza em si, né, Lívia? Tem um documentário muito bom que, inclusive, se não me engano, foi você que me indicou. Foi o desabamento de um prédio que abrigava ali confecções de roupas em estados deploráveis, não é isso? Exatamente, foram 1.133 trabalhadores de 5 fábricas de confecção locais que morreram. As fábricas empregavam quase 2.000 pessoas e em quase sua totalidade eram mulheres. Os salários dessas pessoas eram ínfimos, só para a gente ter uma ideia, né? As roupas que eram vendidas a, sei lá, $50 eram feitas por pessoas que recebiam menos de 50 centavos de dólares para produzi-las em condições degradantes e subhumanas de trabalho. Só para você ter uma ideia, e por isso eu falei que não dá para falar que é acidente, né, e sim uma tragédia anunciada, os trabalhadores já haviam, as trabalhadoras, que a grande maioria eram mulheres, já haviam denunciado inúmeras vezes rachaduras na parede, com pequenos desabamentos já, né, do próprio prédio, da estrutura, fiação à mostra, enfim, elas já tinham tentado fazer um movimento para poder exigir melhoras no edifício e ninguém, né, prestou atenção até que o edifício desabou. Bom, então a gente pode dizer que o movimento surge para dizer um basta, mas aí vem aquela pergunta que é muito mais profunda, não é apenas só um basta, basta o quê? A gente está falando aí da segunda indústria mais poluente, que é a têxtil, né? Então são muitos desafios. E aí, por onde começar? Quais são as bandeiras e os protestos que o Fashion Revolution faz? O movimento começou logo após o Rana Plaza, mas a gente tem que sempre lembrar, né, Silvinha, que é um movimento que já vem ele já, né, desde o início dos anos 2000, principalmente com essa cultura que a gente vê uma iniciativa de virada de cultura de se discutir, né, o que a gente chama no direito de 4ª dimensão, mas que são esses direitos relacionados ao meio ambiente, aos direitos sociais, à globalização, à internet, né, então a gente já vem nessa, digamos, toada para a discussão desses movimentos que se preocupam não só, né, com o consumo e com a economia, mas de que modo que vai ser sustentável esse consumo. E embora a palavra, né, hoje em dia, sustentabilidade, sustentável, às vezes as pessoas usam elas sem saber, a gente tem que sempre lembrar que quando a gente fala em sustentável, a gente não está falando só em cuidar do meio ambiente, vamos regar uma planta aqui, ou vamos replantar o que eu desmatei, digamos assim, né, o que eu prejudiquei o meio ambiente. O sustentável, ele envolve, você bem sabe, né, são 3 vertentes, que é a governança, o social e o meio ambiente, sim. Então, não dá para a gente falar, né, em indústria da moda sustentável e esquecer desses 3 componentes. Né? Não dá para a gente só preocupar com a questão ambiental e não preocupar com a questão trabalhista. Mas também, por outro lado, a gente não se preocupa só com a questão trabalhista, mas também com a ambiental, porque o objetivo é, de fato, tornar a moda mais sustentável numa concepção mais ampla. E o legal do movimento do Fashion Revolution é que ele foi tomando corpo, né? Embora ele tenha começado, e a pergunta seja inicial, né, que tenha sido feita, quem fez minhas roupas, né, com a hashtag, e aí a ideia, né, o movimento começa assim lá em 2013, eles pegam algumas pessoas, né, principalmente ícones da moda, pessoas que são mais engajadas, influencers, para se questionarem, postarem, né, nas redes sociais, hashtag quem fez minhas roupas, em inglês, né, who made my clothes, enfim, para poder ir marcando as indústrias, para que as indústrias pudessem mostrar a cadeia delas produtiva. O movimento tomou uma proporção tão grande, tão global, que nos últimos anos, além de se perguntar quem fez minhas roupas, o movimento vem se questionando também como foram feitas as minhas roupas. Então, quanto é de água que eu estou usando, quanto de poluição que eu tenho produzido, como, inclusive, Silvinha, vai ser o descarte dessas roupas. Você bem disse sobre a questão da poluição, mas não sei se você sabe, um grande problema que a gente tem é exatamente o lixo fashion, né? Porque é aquelas roupas que a gente não sabe para onde a gente vai descartar.
Por exemplo, outro dia eu estava vendo uma iniciativa super legal, até vou procurar aqui para te mandar, porque todo mundo fica mandando para mim, né? Eu fico mandando para você. De uma organização que a gente pode mandar roupas íntimas que a gente não vai usar mais. E essa organização, além, obviamente, né, de fazer, se for uma roupa íntima possível de ser aproveitada, eles fazem a higienização, eles costuram, etc., mas eles dão destinação para aquela que não é utilizável, para evitar que ela seja descartada e, né, assim, de um modo que venha a poluir o meio ambiente. Você já foi também no Haiti, né, e você conhece lá, eu não conheço, mas na época da tragédia humanitária, né, há alguns anos atrás, algumas quase décadas atrás, um dos grandes problemas que eles enfrentaram depois foi que eles começaram a ser local de despejo de roupas de países desenvolvidos, como por exemplo os Estados Unidos. E aí, na capital, no meio da rua, tinha uma montanha de roupas lá que começaram a acumular um monte de problemas, inclusive para a saúde das pessoas. Quando a gente fala de doação, é uma questão muito, muito complexa, porque as pessoas geralmente usam a doação para descarte. Você lembrou muito bem, quando eu fui lá no Haiti, eu via casacos e casacos de neve, de pele, no meio da rua, e aí você pensa, gente, eu estou num país tropical, que o sol tá ali a pino durante todo o ano, então não faz o menor sentido a pessoa doar esse tipo de material para aquele local. Então você vê que realmente é descarte, né? E essa hashtag que eu acho ela sensacional, o quem fez minhas roupas, é porque engloba tudo que está por trás, né? Então é quem fez, como fez, aonde fez, né? E aí, através do Fashion Revolution, eu passei a prestar muito mais atenção nisso também. Que eu acho que um grande desafio que a gente tem é isso, né? O que o mercado da moda tem em geral, é esse desafio da competitividade, porque a gente está falando de fornecedores que lá fora têm preços infinitamente mais vantajosos no aspecto econômico, mas, né, a gente pensa que Índia, Bangladesh, Camboja, mas pelo aspecto social e ambiental é vergonhoso. E aí, como é que se quebra essa concorrência, Lívia? Que a gente tem que a partir de agora, né, voltar os nossos olhos para também não pensar só uma questão financista, né, assim, ou financeira, de o que vai valer a pena, mas a gente pensar, não só, Silvinha, eu acho a gente se questionar quem fez minhas roupas e procurar, né, um consumo mais consciente no sentido de comprar de marcas que se preocupam com essas coisas, mas também da gente repensar a nossa própria questão, aí é uma questão bem assim, né, talvez mais antropológica, psicológica, filosófica, nossa própria existência, né, e do quanto que a gente precisa para existir, para sobreviver, mas isso num nível individual, né, eu tô falando assim, como é que a gente e eu acho muito injusto a gente colocar no consumidor esse peso, né? Embora eu acho que é importante que nós, enquanto consumidores, pensemos nisso, tá? Acho super importante, tanto é que eu comecei por isso, mas eu acho também que não dá para ficar só no âmbito do individual e né, da cobrança mas você, por exemplo, né, se algum aluno meu veio entrando, professora, mas você está entrando aí nessa sala aí, ó, nessa loja aí que eu fiquei sabendo que tem trabalho escravo. A questão não é essa, a questão é muito mais ampla, e as empresas têm que ser também responsabilizadas. E isso a gente tem visto que parece que algumas empresas, né, e aí eu fico feliz de ver que, às vezes, as que estão na ponta puxam digamos assim, né, elas puxam as demais e elas, tipo, elevam a barra, e elas têm que fazer isso mesmo, que elas têm um papel social a cumprir. Na nossa Constituição, e eu juro que eu não vou ficar no papo jurídico aqui, mas dos direitos, lá no artigo 100 e alguma coisa da Constituição, fala que a empresa tem uma função social, e que a empresa tem que cumprir essa função social. Tá? É um dever da empresa, um dever constitucionalizado, que ela tem que se preocupar com o seu entorno, e quando a Constituição fala em entorno, é de novo, né? O entorno do ambiente, seja ele de trabalho, seja ele o meio ambiente, seja ele de governabilidade. E aí essas empresas hoje, o que a gente tem visto, né, Silvinha, é cada vez mais elas se preocuparem com as palavras que você já está bem acostumado, e talvez muita gente também, que é a questão do compliance, tudo isso agora, né, tem sido falado nas empresas. E por que tem sido falado? Não só por uma questão de
de girada de cultura, né, do mundo, do consumo e etc., mas também porque elas vêm sofrendo penalidades. Só para ilustrar, para você ter uma ideia, o Reino Unido tem uma lei, né, que proíbe que as empresas inglesas comprem produtos que comprem produtos, tá, de empresas, mesmo que sejam fora da Inglaterra, do Reino Unido, desculpa, que tenham na sua cadeia produtiva mão de obra escrava, infantil, ou que tenha havido algum tipo de discriminação, seja de gênero ou de raça. Então, veja bem, né, e essa empresa está sujeita a uma multa e a uma condenação pelo governo do Reino Unido, se ela vier a comprar. A França tem uma lei semelhante, os Estados Unidos têm uma lei semelhante também, para a gente poder saber. França, Reino Unido, Alemanha tem uma lei muito mais, a da Alemanha, então, é super rígida e de fato, né, estabelece sanções rigorosas para as empresas. E temos também a da Suécia, que é um outro país que também tem sanções para as empresas internamente. Então, assim, é importante que a gente não fique só esperando uma girada da cultura do indivíduo, do consumidor ou da empresa. É importante também que os estados comecem a se movimentar. E isso faz com que os demais estados se movimentem. Por exemplo, o Brasil hoje tem uma preocupação enorme, e aí só para ser um pouquinho, né, mas também na moda, óbvio, mas aqui em Minas Gerais, né, onde eu atuo principalmente, com a questão da exportação do café, porque se tiver um problema na cadeia do café, e o Brasil é um dos maiores exportadores mundiais de café, essas empresas podem vir a ser sancionadas ou terem seus contratos rompidos com empresas, por exemplo, do Reino Unido. E tem que ter essa rigidez, né? Tem que ser radical mesmo, porque é aí que a coisa começa a mudar e a funcionar. Você citou aí a maioria de países europeus e a gente vê a Europa, ela realmente puxando aí essas questões ESG, né? E aí agora com essa questão aí dessas leis e dessas regras, que apesar daqui ainda não terem regras muito estabelecidas, né? A coisa está caminhando rápido, mas ainda não tem uma legislação com questão aí dessas mãos de obras. Você vai saber falar isso melhor que eu, né, aqui no Brasil, mas a gente não pode deixar de falar do índice de transparência da moda, que é um resultado, é um trabalho do Fashion Revolution, né? Relatos que, apesar de ainda não serem uma obrigatoriedade, são inevitavelmente uma pressão a mais para a adesão dessas boas práticas, né? Com certeza. E o índice, né, o índice é um produto do movimento do Fashion Revolution, né? Ele vem sendo feito nível global e nível nacional, e eu acho que ele é de extrema importância. Você vai ver que lá no índice, né, vem as empresas que são as mais transparentes na cadeia. E isso dá uma segurança não só para a gente, enquanto consumidor, pessoa física, mas para as próprias empresas que compram, ou para os exportadores, para os países, etc. E acaba, querendo ou não, sendo um bom marketing para a empresa que está praticando, né? Digamos que é um ganha-ganha. Todo mundo ganha com o índice de transparência na moda. E quanto mais transparente, e esse índice é legal porque ele faz com que as empresas sejam incitadas a mostrar a cadeia toda. Quanto mais transparente ela é, quanto mais aberta ela é, né, na sua cadeia produtiva, quanto mais controle ela tem sobre a sua cadeia produtiva, mais transparente é essa empresa. E mais transparente sendo essa empresa, mais difícil a ocorrência de alguma, né, questão relacionada, por exemplo, a tráfico de pessoas, trabalho escravo, trabalho infantil, e essas, né, de discriminação, seja de gênero, seja de raça. Isso acaba sendo mais difícil, a empresa consegue cuidar mais, né, da sua cadeia. Você levantou um ponto importantíssimo, porque a gente tem aquele tabu, né, por parte de muitas marcas, empresários que falam que adotar essas boas práticas, que o ESG é oneroso, que isso é só para as grandes empresas, que isso são os peixes grandes querendo pegar os menores. E realmente a gente vê nesses índices, no índice, né, de transparência, grandes nomes e redes como a C&A, Renner, Melissa, Havaianas, fazendo esses relatórios e mostrando
tudo que elas têm feito. E aí é que é esse argumento que eu uso para essas pessoas. Imagina a cadeia de valor dessas grandes marcas para elas controlarem todos os processos, né? Como que é muito mais complicado. E aí é uma grande vantagem dos pequenos negócios, né? Que para eles, os pequenos e os médios, vamos dizer assim, é muito mais fácil eles terem esse controle. Eles estão muito mais próximos, eles podem averiguar. Então, já é um bom começo para a gente quebrar essa ideia de que para ter boas práticas precisa de um grande investimento, né? Não precisa de tanto investimento assim, né? Precisa, na verdade, se você for analisar, e eu gosto muito das palavras, né? Você sabe, eu acho que elas têm muito peso, muito valor, mas os termos compliance, devida diligência, ESG, enfim, todos esses termos que surgem, você pode ver tanto na origem da língua inglesa, quanto na origem, né, da nossa língua portuguesa, quando a gente traduz, a gente está falando de por exemplo, compliance é to comply. O que é to comply? É cumprir. Do diligência devida diligência, ou seja, a gente não está falando nada além de cumprimento da lei, né? Então, se está muito oneroso, tem alguma coisa errada, porque provavelmente você não estava dentro da lei, e você não tem uma escolha, né? Eu acho assim, a gente não tem que ter escolha, né? A gente vive num estado democrático de direito, numa, né, sociedade em que as leis são necessárias. Então, se você não está dentro do escopo da lei, você pode ter certeza que aquilo vai sair mais caro para você. Então, acaba que o ESG, ele obriga a empresa a estar dentro dos limites legais, e isso vai gerar, inclusive, uma maior segurança para eles. Porque uma empresa que está fora dos limites legais, em algum momento, isso vai, né, estourar, digamos assim, e pode gerar um prejuízo ainda maior. E tem uma outra coisa muito interessante, Silvinha, que eu adoro falar, e que eu acho que é assim, comprovado, não estou inventando nem nada, há diversos estudos da ONU, da OIT, que as empresas, quanto mais diversa é uma empresa e a sua, né, a ponta, então assim, por que a gente luta também, que é, né, uma outra coisa que eu faço também, né, assim, que eu falo bastante sobre a questão da igualdade de gênero, por que a gente luta para as mulheres, né, e que sejam mulheres negras também, principalmente mulheres negras, ocuparem postos de poder e de posição, porque a gente precisa dessa diversidade. E há um estudo muito interessante, depois eu posso até mandar para você se disponibilizar, falando que quanto mais diversa é a quadro de empregados, mas principalmente o de direção, tá? Quanto mais diverso mais lucro, né? Mais rentável é aquela empresa, porque ela consegue dialogar com um público muito maior, com um número muito maior de consumidores e consegue compreender a realidade com a complexidade que é. Então, assim, é muito importante a gente falar disso. Não é uma vantagem só para a grande empresa, é uma vantagem para todas as empresas, né? É uma questão de adequação, né? Se você se adequa àquilo, a gente escuta, né, isso cotidianamente, mas eu sou pequeno, eu não tenho dinheiro. Não é necessário, né, ter dinheiro, basta você ter boa vontade. Quer dizer, eu não gosto de falar basta, né, assim, mas se você tem boa vontade, já é um bom pontapé inicial para você implementar isso no seu negócio. É fazer o certo, né? E aí você tocou num ponto, mais uma vez, fundamental da alta gestão, né? Das lideranças, de começarem delas e elas sim promoverem toda essa cultura dentro da empresa, né? Eu queria destacar aqui uma pesquisa que foi feita da Ethical Trading Initiative, que é a iniciativa do comércio justo, né? Que eles falam de alguns benefícios da transparência, apesar de não ser, das empresas não serem obrigadas a emitirem esses relatórios de transparência, como essas que constam aí no índice de transparência do Fashion Revolution, mas os estudos já mostram que a transparência, ela aprimora a competitividade da empresa, auxilia na criação de um campo de atuação muito mais nivelado entre as marcas, constrói a imagem da marca e a confiança do consumidor, do fornecedor, dos parceiros, dos investidores, e destaca também as responsabilidades de todos ao longo da cadeia de fornecimento. É compartilhar realmente a responsabilidade. Aí eu também vou fugir um pouquinho do tema, mas eu sei que você está muito envolvida. Como a gente viu recentemente a questão das vinícolas do Sul, não tem mais isso de foi um terceirizado, foi algo de fora da empresa. Isso não existe.
se está envolvida, a empresa também é responsável, né? Inclusive, eles estão fazendo um evento, esse mês marca 1 ano, né, da ação que resgatou os trabalhadores lá em Bento Gonçalves, com as questões das vinícolas. Semana que vem tem um evento sobre isso, e a gente vai lá falar exatamente sobre a responsabilidade das empresas nas cadeias produtivas. Por quê? Porque aquele caso, ele ilustra bem qual que é a perspectiva do direito, tá, aqui no Brasil mesmo. Há uma responsabilização, independentemente, eu posso terceirizar? Pode, terceirização é lícita, assim, eles podem contratar quem eles quiserem, mas eles têm uma responsabilidade com a contratação na cadeia produtiva. Inclusive, tem sido utilizado bastante uma teoria que é bem legal, e ela é bem, dá para todo mundo entender, não precisa ser do direito, que é a teoria da cegueira deliberada, ou também chamada de teoria do avestruz. E o que o avestruz faz? Ele enfia a cabeça debaixo da terra para fingir que não está vendo o problema ao redor dele. E aí, a teoria, né, da cegueira deliberada, ou do avestruz, como a gente queira chamar, diz que a empresa que está lá na ponta, então aquela que é a famosa, aquela que põe a cara a tapa, aquela que coloca o rótulozinho lá, né, no vinho, ou aquela que prega a etiqueta da roupa para falar, olha, a marca é minha, essa empresa, ela não pode fechar os olhos ao que está acontecendo. Então, se ela está comprando uma roupa por 60 centavos, né, assim, se ela está comprando uma calça jeans por 60 centavos, e está comprando, sei lá, 25 calças jeans por dia, quando ela sabe que para comprar uma calça jeans, né, 25 calças jeans por dia, 60 centavos, aquilo ali, aquela conta não está fechando, ela não pode falar, mas a responsabilidade não era minha, ele que pôs o preço. Não, ela tem que ir atrás, ela tem que se responsabilizar, ela tem que fiscalizar, ela tem que saber o que acontece também das empresas que ela ganha, senão ela vai vir a ser responsabilizada, que foi o que aconteceu lá no Sul. As empresas da ponta vieram a ser responsabilizadas, mesmo a terceirização sendo lícita, porque aplicou-se essa teoria que eu falei. Se elas estavam comprando muito barato, estavam fazendo uma produção, se elas sabiam que tinha alguma coisa, elas deveriam saber. E se elas não fiscalizaram, se elas, né, fingiram que não estavam vendo, elas vão ser chamadas à responsabilidade. Então, isso assim, quando você falou, né, o Brasil ainda não tem lei, o Brasil ainda não tem lei, mas tem 4 projetos de lei em tramitação, isso é muito importante de dizer também. Tem um projeto de lei que fala especificamente disso, da responsabilização em cadeia, no caso, e nunca é só trabalho escravo, dano ambiental, trabalho infantil e discriminação de gênero e raça, que as empresas todas vão responder de forma solidária por aquele prejuízo causado por qualquer um dos fornecedores, qualquer uma das empresas componentes. Maravilha, que boa notícia, hein? Bom, é o que eu tô falando, as coisas estão caminhando muito rápido quando a gente fala de ESG, que eu gosto de traduzir o ESG como fazer o certo. Fazer o certo é bom para todo mundo, a gente está falando de economia, a gente está falando de lucro, e a gente está falando do bem-estar de todo mundo. E aí, isso, vamos ampliar um pouquinho a visão, isso serve também para cada um de nós, que eu também aprendi com você, que quando a gente chega numa loja e a gente vê ali uma blusinha de R$9, ou os descontos e as promoções imperdíveis, relâmpago, a gente também tem que questionar, a gente também tem que falar assim, peraí, se eu tô pagando R$9 nisso aqui, quanto será que foi para quem produziu essa roupa, né? Eu aprendi isso muito com você e acho que o nosso posicionamento também é uma grande ferramenta para ver essas mudanças no mercado, né? Com certeza. Eu acho que a gente se questionar, foi o que eu falei, né? Acho que cada um tem sua responsabilidade individual, embora, né, a mudança ela não dependa do indivíduo único exclusivamente, a gente não possa colocar, né, a culpa, né, no indivíduo com relação a essas questões, mas a gente tem que refletir. Eu tenho muito essa preocupação, é óbvio que não quer dizer que você está comprando uma roupa cara, que você está, então eu estou comprando uma roupa cara, eu já estou, né, livre disso, ou na roupa barata isso sempre vai ter. Nunca é uma generalização, né, nem é que é sempre que é barato, é que, né, que está errado, nem sempre que é caro que vai estar certo. Mas eu acho que assim, eu gostaria de agora te propor uma reflexão e ir um passo além. Uma vez na sala de aula, a gente estava discutindo isso, e uma das minhas alunas falou assim, professora, mas olha só, é muito injusto com a gente. A gente é universitário, né? A gente está aqui, a gente está com dinheiro contado, mas a gente também quer a blusinha bonitinha, igual a senhora. Falei, a senhora, né? Não, mas eu falei, gente, mas e aí? Assim, mas a gente também
também quer poder participar. E, de fato, foi uma discussão super interessante, que eles falaram assim, o ter um sapato, ter a tal blusinha, ter o tal moletom, também é uma forma de você se posicionar na sociedade. Também diz sobre o lugar que você ocupa, sobre o poder que você tem, sobre a pessoa que você é, sobre o seu status social. E eu compreendo que isso seja importante, principalmente para os jovens. Mas aí a gente foi além, eu falei, então vou propor para vocês discutir. Tudo bem, se só tem dinheiro para comprar aquele, sei lá, né, que vem lá da China, naquele lugar esquisito que às vezes vem com umas etiquetinhas, né? Ok, será que você de fato precisa disso para se posicionar? Será que você de fato então precisa de 5 calças jeans? Ou uma só já dá para você, né, cumprir o seu papel? Você precisa de comprar a cada semana uma coisa nova? Você precisa ter assim, todos os tons de branco? Porque é isso, né? Tem todos os tons de branco. O branco nunca é só branco. Você precisa de ter todos os tons de branco de blusinha? Será que não é melhor então, ao invés de você comprar um monte de roupa, vai lá então, compra aquela roupa, só tem dinheiro para comprar a roupa barata, compra só uma, ou compra, né, não sei, ou reflita, né, será que eu preciso mesmo daquela compra? Será que não tem um brechó que eu possa ir? Será que não tem um amigo com quem eu possa trocar, que também é questão da economia circular, né? Será que não está aí na sua casa sobrando alguma coisa e a gente pode, né, eu te empresto uma, você pega a outra? Porque por que a gente precisa, né, de comprar sempre, de estar sempre consumindo? Acho que isso também a gente pode dar um passo além de refletir sobre os valores, né, que a gente paga e aonde a gente compra, refletir também se a gente, né, precisa de tudo aquilo. E eu falo muito isso com muita tranquilidade, porque é um exercício que eu faço, que eu adoro uma blusinha também. Adoro uma roupinha nova, mas é um exercício que a gente tem que fazer de se questionar. Ainda mais a gente que tem filho, por exemplo, né, quem tem criança dentro de casa, com bebê, roupa de criança, né? Uma coisa que, assim, usam poucas vezes, a criança cresce muito rápido. A gente tem visto um crescimento muito grande dos brechós, desses mercados que trabalham a economia circular, e não à toa, porque a consciência está crescendo e a gente está vendo que realmente não faz o menor sentido essa gastação toda, esse consumo todo desenfreado, né? E aí entra muito também o que eu escuto de muitas pessoas quererem consumir produtos mais sustentáveis, orgânicos, que não causam tanto impacto e que hoje a gente sabe que são mais caros, sim. Então, eu sempre estimulo quem tem a condição, quem tem a possibilidade de adquirir, porque vai estar fomentando, aquecendo aquele mercado, dando escala para ele, e é quando tem escala que os preços começam a se tornar mais acessíveis também, mas é toda uma consciência que exige, né, Lívia, para tudo, para moda, para todos os nichos aí, né? A gente já falou aqui da questão do café, do vinho, eu tô aqui falando agora dos produtos orgânicos, né? E eu acho que o Fashion Revolution, ele trabalha muito isso, toda essa consciência, né? Ele já está presente em mais de 100 países, ganhando cada vez mais força, né? Como é que você vê esse movimento, os impactos que ele tem causado e o que a gente pode esperar aí dessa programação para esse ano aqui em Minas? Eu tenho muito orgulho de participar do evento há tantos anos, né? Eu fui até conferir, mas é isso, é desde 2017, então já estamos indo para o 7º ano participando do movimento, que tem 11, então a gente começou relativamente no início, e eu acho muito impressionante o quão o movimento, se tornou abrangente e ele vem se expandindo a cada ano. A gente tem, por exemplo, né, um grupo de WhatsApp, as programações, e ele não é um movimento, ele não se esgota naquela semana, né, assim, fica parecendo que mas não, ele é o ano inteiro, né, o ciclo de debates, as coisas continuam, então quem quiser conhecer, quem quiser se engajar, pode seguir lá, né, tem as redes sociais do Fashion Revolution, tem a da Clínica também de Trabalho Escravo, já fiz meu merchan, né, que é a @Clínica Trabalho Escravo, para seguir. A gente vai ter um monte de coisa legal lá, tem do Fashion Revolution, o Fashion Revolution leva a gente para um monte de outras coisas legais, porque eles estão sempre divulgando, então assim, primeiro que para a gente entender que é um movimento que ele é constante, tá, ele não, é óbvio que ele se intensifica, e já tem mais de um mês que o grupo de WhatsApp vem se intensificando, cheio de coisas para discutir, para debater as pautas, para preparar para abril, mas ao longo do ano, antes de abril, depois de abril, as coisas continuam acontecendo, porque o movimento é constante. E isso faz com que o movimento ganhe cada vez mais corpo. Ano passado mesmo, para você ter uma ideia, aqui em Minas nós éramos, eu acho que 4 ou 5, e agora eu já até perdi a conta aqui, nem consegui contar no grupo não, de tantos
embaixadores que tem em quase todas as cidades. Ano passado, ou há 2 anos atrás, salvo engano, o objetivo era conseguir atingir todos os estados do Brasil. E aí agora a gente já tem isso, já não é mais um objetivo, porque todos os estados do Brasil agora já têm embaixadores. O objetivo lá atrás era chegar em 50 países, a gente já passou 100 países. Então, assim, o movimento, ele, de fato, ao que tudo indica, ele veio para ficar e a cada ano ele ganha mais força, né? A campanha desse ano, na verdade, ela vai ser uma celebração dos 10 anos da existência da organização do Fashion Revolution. Ano passado foram 10 anos, né, da tragédia do Rana Plaza, esse ano vai marcar 10 anos do aniversário da organização do Fashion Revolution. E aí é do dia 15 até o dia 24, e o mote central, né, da campanha desse ano é como ser um revolucionário na moda. Então, é uma pergunta que vai, né, assim, eles mudaram um pouco o centro dessa pergunta, mas como a gente, de fato, né, revolucionar, como a gente consegue ser um revolucionário da moda, é mais ou menos isso, né, que é a pergunta que se fará esse ano, para a gente poder seguir em frente. E eu acho isso muito importante. Uma das explicações que eles deram para a gente, eu achei incrível, acho que você vai gostar também, que durante muito tempo, né, a moda foi considerada algo frívolo, algo né, fútil, algo menor. E como você bem disse, uma das indústrias que mais movimenta dinheiro e mais emprega pessoas ao longo, né, de todas, pelo globo afora, né, pelos países afora. Então, como ela é importante, como discutir ela e como fazer uma revolução dentro dela é algo que está muito longe de ser frívolo ou fútil. Perfeito! Quem quiser saber mais sobre o Fashion Revolution, tem o perfil, eu vou deixar aqui na descrição também do podcast, então é o Fast_Heavy_Brasil, que é o do Fashion Revolution, e claro também da clínica do trabalho escravo, como a Lívia já falou aí, que é Clínica Trabalho Escravo. Vou deixar o @ aqui na descrição também. Lívia, eu só tenho a agradecer por esse bate-papo. Em pouco tempo, a gente sempre aprende com você. Eu adoro conversar com você sobre tudo que a gente sempre discute, porque a gente é muito alinhada nos nossos ideais, nos nossos valores, e boas informações que vão levar mais consciência, que vão levar engajamento e, principalmente, ação tem que ser compartilhada. Então, por isso que eu adorei ter você aqui. Obrigada por ter aceitado o convite e por ter contribuído tanto. Eu que agradeço demais, também adoro conversar com você, né, assim, não sei se pode contar, mas eu acho que pode contar, né, que é um podcast fofo também, mas, né, que além de todas as questões que nos envolvem nesse podcast, né, a gente se conhece só desde os 10 anos de idade, então tem só aí 3 décadas, né, que a gente segue na vida, mas eu espero que a gente continue seguindo e que nossa amizade dure mais do que uma calça jeans, que demora 150 anos para poder se decompor. Então, assim, eu tenho certeza que ela vai durar, né? Obrigada a você pelo convite, por tudo, morro de orgulho, parabéns pelo podcast, maravilhoso, sempre trazendo coisas, assim, essenciais para a gente discutir, debater, e sempre, né, Silvinha, buscando fazer o bem e melhorar o mundo. Eu acho que é isso, né? Você tá no caminho certo. Nós estamos, e ainda bem que a gente se trombou desde cedo. O Na Boa é isso, pessoas, histórias e ideias inspiradoras. Gostou desse episódio? Siga o nosso perfil e lembre-se de classificar o nosso podcast com 5 estrelas e, claro, compartilhe com os amigos. Até o próximo episódio.